Sejam bem-vindos ao canal Luz com Lu Guerra, no caso, euzinha, a própria Lu Guerra. Tô aqui hoje para falar um pouco para vocês da Casa Cor São Paulo neste ano 2022. Hoje, mais especificamente, vamos falar sobre áreas externas. Vai ser um pouco difícil, porque para quem não veio na Casa Cor São Paulo, ela foi feita este ano em um edifício, ou seja, não temos áreas externas, só temos uma área externa, propriamente. Então, o que eu fiz? Selecionei as áreas de jardins para a gente falar sobre as soluções que foram adotadas, o que funciona e o que não funciona. Para começar nesse ambiente, então, sobre essa questão desse jardim aqui, eu queria pontuar para vocês que o tipo de iluminação, se você vai utilizar uma luz mais dramática, uma luz mais geral, é uma escolha, tá? Então, nesse caso, a gente tem um jardim aqui suspenso. Foi feita uma sanca, aqui nessa situação foi possível fazer uma sanca, porque é uma área interna, né? Não é uma área propriamente externa, mas que se você tem uma área externa e quer fazer esse tipo de luz, uma luz mais uniforme na sua vegetação, uma luz que acenda a sua vegetação, mas não demarque tanto a textura, basta você ir para uma solução linear, uma solução aí que a gente chama de difusa. Nesse outro jardim, gente, queria comentar que ele é um ponto escuro, inclusive tem uma janela ali, ainda estava de dia no momento que eu fui visitar, e perceba que ele está escuro, não está iluminado, acabou criando um ponto ali escuro no ambiente, no fundo do ambiente. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque normalmente a gente avalia o ambiente, a iluminação dele em perspectiva. Então, se isso é na sua casa, você está nessa poltrona, nessa posição, olhando para esse fundo, acaba que ele tá escuro, né? Não tá iluminado. Essa outra vegetação, gente, um ponto que eu coloco muito, eu não sei assim a intenção, né, do que era exatamente dessa iluminação. É complicado a gente avaliar a iluminação conceituada, pensada pelo outro, sem entender exatamente o que foi pensado, né? Mas, na minha opinião, não está muito bem iluminado. Tá aqui uma luz para essa estrutura aqui no fundo, mas é uma luz com facho projetado para uma vegetação que é mais fechada, então acaba que não está iluminado. Aqui, gente, é a tal da luzinha. Sabe a luzinha? Ah, é só para fazer um efeitozinho aqui atrás. Gente, tá fazendo efeitozinho nenhum. Você mal vê que tem uma luzinha aqui atrás acontecendo? Ó, tem uma luzinha aqui atrás. E ela e nada tá sendo a mesma coisa. É aquele tipo de efeito que você coloca e o cliente... Como que você quer que o cliente pague R$ 400 no metro linear para fazer um efeitozinho? Vamos ser honestos. Para um efeitozinho que nem aparece. Se pelo menos aparecesse, nem aparece. Tela tensionada. Amo, sou tela tensionada. Aqui eu nem sei se é tela tensionada ou se é acrílico, porque tem essa estrutura, tô em dúvida. Bom, a tela tensionada, ela tá aí simulando, então, uma iluminação natural, mas eu vou falar principalmente sobre esse ponto um pouco mais na frente. De qualquer forma, é uma luz aí intensa, difusa, que não dá sombra nem tá valorizando especificamente nenhuma vegetação, né? Ela tá uma luz aí geral no ambiente. É gosto. Tá simulando uma iluminação natural sem ser uma iluminação natural. Ah lá, daquele ambiente aí ainda da luzinha, do efeitozinho, que não faz efeitozinho nenhum. Tá iluminando nada, gente. Assim como aqui, tá cheio de luz, cheio de projetor aqui dentro. E aí, quando eu falo, gente, se você tem uma vegetação muito fechada, tem que ser essa luz de cima. Não adianta você colocar espetos dentro dessa vegetação fechada, querendo que ela vá acender.
Ela tampa a luz. Tá cheio de projetor aqui dentro, cheio, e ainda tem um LED linear. Tá escuro. Ó, tá acendendo nada. Porque quando você tem uma vegetação muito densa, muito fechada, você tem que colocar a luz por fora para iluminar de fora, né? De fora para dentro, porque você não quer iluminar dentro da vegetação, que não tem necessidade. Mas quando ela é muito densa, é isso. Ah, é porque eu queria só um efeitozinho saindo ali por trás. Que efeitozinho que tá saindo aqui? Me fala. Tá saindo efeitozinho nenhum, tá saindo nada de luz, ela tampou completamente a luz. Agora imagina, luminária para a área externa, para ser molhada, é uma luminária cara, não é barata. Ela custa cada um aí 500, 600 reais. Agora imagina, coloca um monte de luminária de 500, 600 reais para não iluminar nada. Eu, se fosse cliente, também não pagaria não ia querer comprar também não. Que é que esse tipo de coisa, né? Aqui a fita toda caída. Eu fui na Casa Cor, eu acho que devia ter umas 2, 3 semanas, ou talvez já um mês. Eu acho que já tinha um mês que tinha inaugurado. É isso que acontece na casa das pessoas que colocam a fita. Ah, não, mas eu coloquei uma fita 13. Muito boa, Luciana. Ela não solta. Uhum. Ok, então tá então. Esse jardim era um jardim que estava legal, a iluminação. Então tinham várias luminárias, vários projetores nessas árvores assim, um pouco maior. Então você estava dentre os jardins da Casa Cor deste ano aqui em São Paulo. Esse foi o que eu gostei mais da iluminação. Então tinham uns projetores aqui fixados nos vasos iluminando essa vegetação para cima. Acaba que como é um ambiente fechado e esse teto é preto para simular, né, para anular ele, acaba que dá essa sensação de que tá escuro, mas não acho que estava escuro, ele estava como se fosse noite, como se fosse um jardim à noite. Tá? Mas a vegetação, eu acho que estava ok. Já esse daqui, eu acho que já não estava tão ok a iluminação. Então, a mesma questão. Umas luminárias aqui dentro de uma vegetação meio densa, que acaba que não está iluminando tanto. Um monte de... várias palmeiras. As palmeiras eu acho que elas podiam ter sido melhor iluminadas. Deveriam ter um pouco mais de atenção, talvez para elas, né? Então, tem uma que está iluminada, as do lado não. E aí um monte de spot aqui nessa vegetação rasteira que acaba não fazendo muita diferença. Então, não gostei muito não dessa iluminação daí. E aí, com relação a caminho, gente, qual que é o melhor tipo de balizador? Eu sempre mostro para o cliente para ele definir se ele prefere um balizadorzinho que simplesmente acenda ele na parede ou que projete esse desenho no piso. É uma escolha estética. Tem gente que gosta desse desenho do piso, tem gente que não gosta. Eu, por princípio, não gosto. Não gosto, eu prefiro só o pontinho aqui aceso. Mas eu uso em vários projetos meus porque o cliente gosta, o cliente prefere. Com relação a essa iluminação, então, voltando o ponto da tela tensionada, isso não é uma luz natural, isso é uma tela tensionada acontecendo aqui em cima desse jardim. E era bem legal que deu essa sensação dessa luz como se fosse natural. Qual que é o problema? Não repliquem isso em casa. Por quê? Porque não é uma luz natural. Então, por mais que te dê a sensação, você, humano, a vegetação, para ela, não é. Então, ela não vai conseguir fazer a fotossíntese. Não é simplesmente você ter uma iluminação, você precisa ter uma iluminação própria para ter essa vegetação dentro. Então, você pode ter essa solução, mas não é qualquer LED. É um LED específico, próprio para a vegetação. Então, ele vai ajudar na questão da fotossíntese. Se você colocar simplesmente um LED comum ou LED tubular, vegetação vai morrer. Não a iluminação comum não ajuda a vegetação. A iluminação comum não ajuda a vegetação a fazer a fotossíntese. Precisa ser uma iluminação específica, com um espectro específico.
A Luxon é um fabricante que tem já essa iluminação específica que você pode utilizar. Agora, é lindo? É. Funciona se você colocar qualquer LED? Não, não funciona. E esse era o único jardim, então, propriamente numa área externa. E para mim, o jardim mais simples e bonito que tinha. Simples assim, do ponto de vista de solução. Então, eram os vasos com essas árvorezinhas. Eu não sei se isso é jabuticabeira ou o que que é. Mas, bom, se bem que tinha umas que tinham umas florzinhas. Bom, não sei que vegetação que é. Mas sempre que você tiver tipo uma árvorezinha, uma coisa que é mais fluida, né, como essa, que não é tão fechada quanto aquele exemplo anterior, gente, é só colocar um espetinho, um facho médio, tipo 35 graus, fluxo médio também aí de 500 lumens, como se fosse uma de Crocom para 20, mas não use lâmpada na área externa, tá? Só LED integrado, porque não vai suportar. É só colocar isso e fica lindo, maravilhoso. Aqui a gente só andava por esse lado, então ok ter um projetor. Se isso são os vasos que você enxerga de dois lados, o ideal é você colocar dois projetores. Então, se você só vê de um dos lados, entender. Se você enxerga 360, coloca dois. E também, dependendo do tamanho da árvore, talvez seja necessário dois. Testem, tá? Para entender como que a luz funciona, como que ela não funciona. Era isso que a gente tinha então para falar sobre a Casa Cor São Paulo 2022. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as soluções de salas. Corre lá para ver também os nossos outros vídeos da Casa Cor São Paulo e aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo se você tiver gostado. E eu tenho certeza que você gostou, hein?